Olá! Nessa aula prática, implementaremos a comunicação UART do microcontrolador Target utilizado na disciplina com um computador. O objetivo principal dessa aula é integrar uma biblioteca para o recebimento e envio de dados via protocolo UART com o código do projeto de vocês. Essa comunicação UART será utilizada para o envio e recebimento de dados do microcontrolador Target com um computador. Essa biblioteca eu vou disponibilizar para vocês nessa aula. Vocês farão somente a integração dela com o código de vocês. Um outro objetivo é que vocês se familiarizem com as interrupções geradas pela chegada de dados via protocolo UART. Então vocês vão programar o sistema embarcado de vocês de tal forma que quando chegar um dado do computador para o sistema embarcado via protocolo UART, será gerada uma interrupção e vocês tratarão a chegada desse dado. Isso será implementado em aulas seguintes. Um outro objetivo é o aprimoramento dos conhecimentos requeridos para a configuração do microcontrolador através da manipulação de registradores e também pelo uso de bibliotecas. Então, como eu falei na aula passada, o nosso kit ele implementa o OpenSDA, que permite a comunicação UART via COM virtual através da porta USB do kit. E como eu falei para vocês na aula passada, o RX e TX do microcontrolador Target está conectado ao microcontrolador do OpenSDA através dos pinos PTA1 e PTA2. Isso vocês podem verificar naquela planilha que define os pinos do nosso kit, que também está disponível no site da disciplina. Então, eu estou fornecendo para vocês no site da disciplina dois arquivos, o arquivo uart.c e o art.h. Esses arquivos descrevem e implementam as seguintes funções: uart init. Essa função faz a configuração da UART0 do kit, que é justamente a porta UART que está ligado ao outro microcontrolador que implementa o OpenSDA, que estão através do pino PTA1 e PTA2, como descrito anteriormente. Essa função UART-init, ela utiliza a função dbg console init, que é uma função da Kinect SDK. Então, nós não faremos nessa aula a configuração da porta UART através dos registradores. Nós utilizaremos uma biblioteca da KSDK, e especialmente a função de inicialização de configuração da UART0, que é a dbg console init. Esse arquivo uart.c ele também possui a função enable IRQ, que é uma função para habilitação da interrupção de recebimento de dados através da UART. Como eu falei no começo da aula, o sistema será configurado de tal forma que quando chegar um dado pela UART do microcontrolador, será gerada uma interrupção. Então, para isso, além de inicializar a UART através da função UART-init, será necessário habilitar a interrupção da UART para a chegada de dados através de uma chamada à função UART0 enable IRQ. E tem uma terceira função nesse arquivo, que é a UART0 IRQ handler, que é a rotina de tratamento de interrupção da UART. Essa função, vocês não farão uma chamada para ela no código de vocês, ela será chamada automaticamente, que é a rotina de interrupção, quando chegar um novo byte pela UART0. Isso desde que vocês anteriormente tenham, além de inicializado a UART, terem habilitado a interrupção para chegar de dados da UART, fazendo a chamada dessa função. Então vocês já percebem aqui que com a biblioteca que eu dou para vocês, vocês precisarão fazer três coisas. Primeiro, fazer uma chamada à função UART-init para configurar o UART. Depois terão que fazer uma chamada à função UART0 enable IRQ para habilitar a interrupção e terão que implementar um código
dentro da UART 0 IRQ Handler, que é a rotina de tratamento de interrupção. Nesse slide é apresentada a função UART0 init. Essa função foi feita, esse arquivo na verdade, foi implementado pelo professor Denis anteriormente e foi alterado por mim agora, fiz algumas modificações. Na função UART-init, inicialmente é feita a configuração dos multiplexadores das portas A1 e A2 para configurar esses pinos para operarem como RX e TX. E se vocês abrirem lá o arquivo que traz a configuração dos pinos, vocês vão ver que a porta A1 e A2 pode ser configurada como RX e TX respectivamente, através da alternativa 2 do pino. Então ambos os pinos foram configurados na alternativa 2, então eles foram configurados como RX e TX. Nessa linha aqui é feita a manipulação do registrador SimSoft2, que vocês já utilizaram lá, por exemplo, a configuração do módulo TPM, né? E esse registrador ele faz a liberação do clock para o módulo UART0, a configuração da fonte clock para o UART0. Por fim, é chamada a função dbg console init, que é uma função da Kinect SDK, né, da KSDK, e essa função recebe como parâmetro de entrada qual instância da UART será utilizada, no caso é o UART0, que está definido aqui em cima, esse define, e também define o baud rate de comunicação, que foi definido no define aqui em cima, como 115.200. Isso é importante que vocês saibam que a comunicação aqui está configurada para 115.200, porque quando vocês forem fazer a programação no computador através de um terminal para se comunicar do computador com o sistema embarcado, vocês precisarão configurar o computador, a COM virtual do computador com esse mesmo baud rate, 115.200. Nesse slide é apresentada a função UART0 enableRQ. Essa função simplesmente habilita a interrupção para o UART no módulo de tratamento de interrupções, que é o módulo NVIC do nosso microcontrolador, que eu falei para vocês em aulas anteriores. Então, a interrupção tem que ser habilitada no módulo NVIC, a comunicação para o UART0, porque, como eu falei anteriormente, a gente vai programar de tal forma que seja gerada uma interrupção quando chegar um byte na UART do sistema do microcontrolador, né? E além da liberação da interrupção no módulo NVIC, deve ser habilitada a interrupção na própria UART0. E isso é feito através do registrador UART0 C2. Colocando esse parâmetro aqui, ele vai liberar a interrupção para ser gerada quando um novo byte chegar na UART0. Por fim, é apresentada a implementação da função UART-RQ-Handler, que é a rotina de tratamento de interrupção, que será chamada sempre que chegar um byte pela UART, né, que chegar um byte do computador para o microcontrolador. E nessa implementação, eu simplesmente fiz a leitura do byte que foi recebido pela UART e escrevi ele novamente. Então eu implementei um eco, né? Se você chegar no terminal no computador lá e escrever uma letra, você vai conseguir ver a letra no terminal, justamente porque o microcontrolador está escrevendo a mesma letra que ele leu. Se você apagar aqui e comentar esse código aqui e recompilar o código, vocês vão ver que se você escrever uma coisa no terminal, você não vai ver aquilo escrito no terminal, lá no PUT, por exemplo. Porque o que você escreve lá é enviado, mas o que aparece na sua tela do terminal no computador é o que é recebido do sistema embarcado. Isso é muito importante lembrar vocês. Por enquanto, vocês vão manter esse código da forma que está, e na aula seguinte, vocês vão trabalhar nessa função aqui no tratamento de interrupção da chegada de dados pela UART para implementar o protocolo de comunicação
que vocês farão entre o computador que está embarcado para configurar os parâmetros do controlador de temperatura. Isso a gente vai ver na aula seguinte. Uma curiosidade, se vocês abrirem o arquivo startup mkl25z4, que está no projeto de vocês vão ver o nome das rotinas de interrupção padrão no microcontrolador. E a UART0 IRQ Handler, que é a que a gente está implementando, tem esse nome aqui padrão. Esse nome pode ser modificado, como a gente fez lá para o timer LPTMR0, que a gente utilizou ele, mas não utilizamos o nome padrão dele. A gente deu um outro nome para a função. Vocês podem voltar na aula e ver como é que a gente fez isso, utilizando uma biblioteca da Hall também para renomear. Mas como aqui eu ativei a interrupção sem utilizar a biblioteca da Hall, por padrão, a rotina de tratamento de interrupção da UART0 possui esse nome, e foi esse nome que a gente manteve, como foi mostrado no slide anterior. Para utilizar as funções disponibilizadas nos arquivos UARTC e UARTH, é necessário adicionar outros arquivos: o fcl debugconsole.c, o printscan.c e o printscan.h. Todos esses três arquivos, mais o arquivo UARTC e o UARTH, está disponível para download na página da disciplina. Esses três arquivos fornecem as seguintes funções: debug putchar, que eu utilizei lá na rotina de tratamento de interrupção, que ela envia um caractere pela UART. A debug getchar, que ela faz a leitura de um caractere pela UART e retorna esse caractere. O interessante é que tanto na putchar quanto na getchar, o caractere enviado ou recebido é representado por um inteiro. Eu não sei porque fizeram isso na implementação, porque um caractere poderia ser representado por um assigned char, né, ao invés de um int. De fato, nesse int aqui, somente os 8 bits dos 32 bits, 8 bits menos significativos possuem informação. Os outros bits, que compõem os 32 bits do inteiro, não tem informação nenhuma. Então esse retorno poderia ser um char, e esse parâmetro aqui também poderia ser um char. Mas por algum motivo na implementação desses arquivos, a Freescale preferiu enviar um int aí, e eu realmente não consigo entender porque eles fizeram isso. Uma curiosidade aqui na função putchar, que foi a primeira que eu falei, ela retorna também um inteiro, que é o próprio caractere que você envia. Geralmente isso não tem muita utilidade. Então você pode chamar a putchar e ignorar o retorno dela, que foi o que eu fiz lá na rotina de tratamento de interrupção. Então, além das funções para o envio e recebimento de um byte, existe a função debug_printf, que ela recebe como parâmetro de entrada um texto formatado igual a gente usa printf no computador, né? Onde a gente tem aquele texto que a gente pode usar %d, %c, e colocar uma variável aqui, ou mais variáveis, para enviar o valor dessa variável para ser escrita. Então ela converte uma variável formatada em texto e envia vários caracteres, vários bytes pela UART. De forma análoga, tem a implementação da scanf, debug scanf, que é similar à função scanf que a gente usa em C normal, que faz a leitura de textos formatados também pela UART. Então, qual o exercício que vocês devem fazer e entregar nesse próximo laboratório? É integrar os arquivos para configuração e manipulação da UART ao projeto de vocês. Vocês devem criar um novo projeto e incluir nele os arquivos necessários, que são os arquivos que eu disponibilizei na página do curso. Na função main, vocês devem fazer a chamada para as funções de configuração da UART e também para a ativação da interrupção na chegada da UART. Como eu falei, deve ser configurado para ser gerada uma interrupção na chegada de um byte, né? Todas as regras de padrão de codificação apresentadas na aula 5 devem ser seguidas. Vocês devem compilar o projeto e deve ser entregado o projeto sem nenhum erro de compilação. E infelizmente vocês não vão conseguir testar esse código que eu praticamente dei pronto para vocês, né? Vocês só vão conseguir testá-lo quando tiver o kit. Então, o laboratório dessa semana
é bem tranquilo. Basicamente, eu dei o código pronto para vocês, só quero que vocês integrem ele no projeto e compilem. Nada além disso. Fiz isso para dar uma aliviada para vocês aí que vocês estão bastante sufocados com essas disciplinas remotas, né? Então fiz isso para dar uma aliviada. E a gente já viu bastante coisa no bicontrolador. Eu acho que é interessante utilizar um pouquinho dessa biblioteca já pronta para vocês. A data de entrega é dia 24/5, é uma data bem longa, porque essa data de entrega será a mesma data do que será pedido na aula seguinte de laboratório da próxima semana. Na aula seguinte, vocês implementarão o protocolo de comunicação no microcontrolador para receber os dados do controlador de temperatura. E ele será colocado também nesse branch UART, que é o branch que vocês vão colocar o projeto pedido agora, mas vocês vão na próxima semana mexer nesse projeto, colocar mais coisa e manter no mesmo branch. Então a data de entrega vai ser 2 semanas após o que será pedido na semana seguinte, né? Então vocês têm 3 semanas a partir de agora. Perfeito? Como eu falei, os códigos que serão produzidos na próxima aula também serão colocados nesse mesmo branch. Então é isso, pessoal. Trabalho prático nessa semana é bem tranquilo para vocês. Então é uma oportunidade para vocês colocar a disciplina em dia, colocar as demais disciplinas em dia também. E também eu estarei enviando em breve para vocês o feedback das atividades anteriores e vocês poderão já ir trabalhando nisso também. Perfeito? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom trabalho!